Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre os estaduais. Será que está tendo uma hegemonia aí de alguns clubes aí, dos clubes aí gigantes aí nos estaduais pelo Brasil? Mas antes disso, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aí no canal, que isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu quero comentar aqui sobre essas finais aí que a gente teve recentemente dos estaduais, né, e alguns títulos, e a gente vê que existe aí algumas sequências de títulos aí realmente muito impressionantes, né. Vou começar falando lá no Rio Grande do Sul, né, o Grêmio ganhou o seu 7º título, né, realmente é algo muito, muito impressionante, né, 7 títulos, realmente é uma sequência muito grande, né? A gente pensando que lá no Rio Grande do Sul também tem um time que é gigante, né? Que é o Internacional, que tem um elenco interessante, um elenco milionário, vamos dizer assim, com jogadores de seleção, seleção equatoriana, até seleção brasileira mesmo, né? Já recentemente não tem nenhum convocado, mas já teve jogadores ali que já passaram por seleção, então realmente é um time muito interessante, um elenco muito bom. E né, não consegue chegar na final do Gauchão, né, não consegue quebrar essa hegemonia aí do Grêmio, né. Eu acho que no Rio Grande do Sul é um caso relativamente à parte, né, porque a gente ainda tem dois times ali que são tecnicamente equilibrados, né, vamos dizer assim, né, apesar de às vezes algum pensamento mais clubista de dizer, não, mas o Grêmio é isso, o Grêmio é aquilo, o Inter não chega e tal, mas tecnicamente falando, se a gente for ver ali, né, os times são bem equilibrados, mas mesmo acontecendo esse equilíbrio, a gente vê essa hegemonia do Grêmio. Bom, aí a gente vai continuando ali pelo sul do Brasil, a gente pega lá no Paraná, a gente tem o Atlético do Paraná e Paranaense, né, um Atlético Paranaense aí, que tem, assim, nos últimos anos uma hegemonia grande lá no estado, né, o Curitiba há muitos anos não vem disputando em alto nível aí no futebol, né, tá sempre lá na Série B, e o Atlético, né, tá lá disputando Libertadores, chegando no final de Libertadores, ganhando Sul-Americana, né? Talvez o que falte lá para o Atlético seja um título realmente da Libertadores, né? Um Brasileirão aí para realmente entrar no hall dos gigantes aí do futebol brasileiro, mas é um clube que está aí nos últimos anos se destacando bastante e está se distanciando muito do Curitiba, né? Tecnicamente falando, questão de receita, do que tem jogado, né? E aí a gente vai para São Paulo, né? Lá em São Paulo a gente teve aí o tricampeonato do Palmeiras, né? E diferente lá vamos dizer, do Rio Grande do Sul, onde o Grêmio ganhou 7, isso não é tão comum lá em São Paulo, né? Mesmo um bicampeonato, né? É algo raro, né? Não é algo assim que acontece sempre, haja vista a rivalidade, né? Dentro da própria capital ali, que tem grandes times, né? E também o Campeonato Paulista é um campeonato muito disputado, né? O maior estadual aí do país, né? O que tem maior premiação. Então existe uma disputa, um nível técnico muito elevado, muito acirrado. Então não é fácil você ganhar ali consecutivamente, né? E o Palmeiras chegou no seu 3º título esse ano, né? E é algo tão raro, né? Assim, havia muitos anos, né? Muitos anos que o Palmeiras não conquistava 3 títulos, nem sei precisar a última vez que foi isso, mas assim, é algo de realmente muito, muito, muito tempo atrás mesmo, né? Não é algo da história recente aí do Palmeiras ter ganhado 3 títulos, né? Então, lá em São Paulo também a gente vê essa diferença técnica, né? O São Paulo ganhou a Copa do Brasil recentemente, né? Tanto o São Paulo quanto o Corinthians são times gigantes, mas assim, tecnicamente, nos últimos anos não tem conseguido montar ali equipes competitivas, tem até elenco com bons jogadores e tal, mas na prática não tem feito campanhas boas no Brasileirão, né? Então tem esse gap aí diante do Palmeiras, né? O Palmeiras realmente está muito acima dos seus rivais lá em São Paulo. Se a gente pegar o Santos também, que é outro gigante lá de São Paulo,
está atualmente na segunda divisão, montou um time interessante esse ano, chegou na final do Paulista, né? Disputou ali de igual para igual com o Palmeiras, né? Mas no final das contas ali, né, o Palmeiras foi hegemônico, né? E realmente, se a gente for pensar receita, o tanto de possibilidade que tem o Palmeiras ali, está muito, muito à frente do Santos, né, e dos outros rivais. E aí a gente pega no Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro a gente teve aí recentemente uma crescente aí principalmente do Fluminense, do Botafogo, né? O Vasco fez uma tentativa, mas ainda não conseguiu se firmar aí no cenário, né? Novamente, né? Como um time competitivo. A gente vê o Fluminense ganhar aí a Libertadores, depois ganhou a Recopa Sul-Americana, né? Ganhou o Campeonato Carioca ano passado, que é aquela velha história, não vale muito, mas quando se perde é um peso muito grande. Então, ano passado para o Flamengo pesou muito, né, não ter ganhado ter perdido, né, esse Carioca para o Fluminense, e para o outro lado para o Fluminense deu um gás ali, uma moral para o time, né, para seguir lá firme na Libertadores, rumo ao título, né. Tirando essa quebra ali do Fluminense, né, o Flamengo foi muito hegemônico, né, principalmente aí nesse século aí, ganhou muitos títulos, né, foram vários campeonatos, né. Então, se não tivesse essa quebra aí do Fluminense, né, no ano passado, o Flamengo estaria aí ganhando de novo e tal. E aí, pegando em Minas Gerais, a gente tem o Atlético Mineiro que conseguiu ser pentacampeão, né? Então, assim, o Atlético no Campeonato Mineiro realmente está passeando, né? Realmente ganha ali com o pé nas costas, né? Tanto o Cruzeiro quanto o América não conseguem montar times ali que vão disputar de igual para igual com o Atlético, né? Às vezes no jogo ali, né? Tecnicamente no jogo, tem jogos ali que são parelho ali, né? Tanto com o Cruzeiro quanto com o América no Atlético. Mas, no geral, o elenco do Galo é muito superior, né? Tanto em relação ao Cruzeiro quanto em relação ao América. Bom, então a discussão que eu queria trazer nesse vídeo é em relação a esses clubes, né? Será que a gente está chegando no momento do futebol brasileiro que a gente está criando aí alguns gigantes aí do futebol que vão se tornar cada vez maiores, né? E que isso aí, às vezes, vai fazer com que essa distância seja cada vez maior, né? Comparando, pensando no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético Mineiro, né? No Atlético Paranaense, né? Então, a gente me parece que está criando ali times ali que realmente são muito gigantes, né? E que vai ficando cada vez mais difícil, né, para os rivais chegarem, né, no mesmo nível desses clubes, né? Bom, eu não comentei aqui sobre o Nordeste, porque eu acho que o Nordeste é uma coisa muito interessante, muito peculiar, né? A gente vê nos últimos anos uma ascensão do futebol do Ceará, né? Principalmente o Fortaleza aí fazendo campanhas interessantes, e aí a gente teve uma final lá no Castelão, que foi uma final muito, muito legal mesmo, assim, de se ver, porque teve ali as duas torcidas, né? E aqui no Sudeste, né? Isso já não é mais comum, né? Porque por causa da violência e tal, né? Então eles preferem organizar ali para que se tenha torcida única e tal. Então o Fortaleza e Ceará fizeram uma final muito bonita ali com as duas torcidas, né? Uma festa linda realmente. E na final, nos pênaltis, né? O Ceará conseguiu vencer o Fortaleza, né? Então, assim, apesar do Ceará estar na segunda divisão, o Fortaleza tem um elenco, vamos dizer entre aspas, né? Mas assim, tecnicamente superior, né? Pelo nível de investimento que é uma Série A, o Ceará conseguiu ali desbancar o Fortaleza. E da mesma forma aconteceu lá na Bahia também, né? O Bahia do Rogério Ceni, né? Do Grupo City, tem aí um aporte de investimento muito alto, né? Muito grande aí no futebol brasileiro, né? Isso não só a nível lá de Nordeste e de Campeonato Baiano, mas a nível de Brasil mesmo. Eles têm um aporte financeiro muito alto, né? Do Grupo City. E mesmo com toda essa estrutura, né, com todo esse investimento, né, o Vitória conseguiu lá bater de frente e levar o título do Campeonato Baiano, né? Então é algo realmente muito interessante, né? Então, o que a gente vê acontecendo no Nordeste. Mas, no geral, o que a gente vê aqui
né, é esse distanciamento, né, dos rivais, né, vai se tornando cada vez mais difícil, porque quando a gente vai pegando aí o nível de investimento mesmo, né, de aporte financeiro que vai vindo para esses grandes clubes, realmente vai abafar, né, os rivais, né. Então, essa reflexão que eu queria fazer aí sobre o que está se tornando o futebol, né. Será que a gente vai conseguir equalizar as coisas, ou será que a gente no futuro aí vão ter poucos times, né, que vão realmente comandar o futebol brasileiro, né? Haja vista o que acontece lá na Alemanha, né? Apesar do Bayern de Munique esse ano não estar fazendo aquela campanha muito boa, né? Parece que não vai levar o título, mas assim, nos últimos anos a gente vê uma hegemonia do Bayern realmente massacrando os rivais, né? E isso não é interessante, até a questão de jogadores que estão surgindo, né? O lobby que o Bayern de Munique consegue fazer para levar os jogadores dos clubes menores para si, né? Então é algo realmente que eu não vejo com bons olhos para o futebol, né? Eu acho que essa rivalidade, essa pluralidade de clubes é muito legal. Bom, então era essa minha opinião aí sobre os estaduais. Deixe aqui nos comentários a sua opinião aí, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.